Beirute, no Líbano. Manifestantes estão apedrejando um prédio. Esse prédio parece ser do governo libanês. É mais um dia de tumulto na capital libanesa. Ontem, milhares de pessoas foram às ruas, o que foi chamado de um dia de fúria pelos organizadores dessa manifestação. É uma crise política somada a uma crise econômica que já vem castigando os libaneses há algum tempo, e todo esse cenário se agravou muito com aquela mega explosão no porto de Beirute 5 dias atrás, na última terça-feira. Até agora, são 158 mortos e mais de 6.000 feridos na explosão. Esses são os números atualizados. As manifestações de ontem tiveram confrontos entre manifestantes e as forças de segurança. De acordo com a Cruz Vermelha, 170 pessoas ficaram feridas. E de acordo com as autoridades, também um policial morreu nessa manifestação de ontem. Ontem a polícia informou que foram feitos disparos com munição real, mas não está claro até o momento de que lado saíram esses tiros. A gente está vendo, então, essas que são imagens ao vivo dessa manifestação. Novamente, libaneses indo às ruas, reclamando das ações do governo. Um governo que já vinha sendo alvo de muitas críticas por não conseguir resolver os problemas econômicos, os problemas de abastecimento do Líbano. Então é bom a gente lembrar também, né, que o governo adotou uma política cambial que não vinha dando certo e causando, inclusive, um empobrecimento de uma parte importante da classe média libanesa. Havia já um cenário de muita insatisfação, com protestos também. Depois veio a pandemia ainda. Inicialmente, o Líbano conseguiu fazer o que parecia ser um controle bem sucedido da Covid-19, do novo coronavírus, mas mais recentemente, há algumas semanas, novos casos começaram a surgir. Um lockdown chegou a ser decretado para tentar controlar essa situação. E, em meio a isso tudo, aconteceu a explosão da última terça-feira, o que foi estopim para essas novas manifestações, muita gente indo às ruas. O que a gente viu ontem foram muitos manifestantes lançando também pedras na direção dos militares, na direção da polícia, a polícia revidando com bombas de efeito moral. Nessas imagens que a gente vê agora, a gente está vendo um deslocamento grande ali dos manifestantes que estão nas ruas clamando por dias melhores para a população libanesa. Essa grave crise causou também a queda da ministra da comunicação do país. Foi a primeira baixa do governo do presidente Michel Aoun. E presidente Michel Aoun, que na sexta-feira deu também uma declaração sobre a investigação da explosão da terça-feira. Ele dizia que estava em investigação a possibilidade de uma interferência externa ter causado essa explosão no porto de Beirute. Um produto químico que estava armazenado já há bastante tempo no porto de Beirute e que causou essa mega explosão, uma destruição em várias regiões da cidade, em regiões importantes de Beirute, causando a morte dessas pessoas, mais de 150, o número atualizado é de 158 mortos. Então, Michel Aoun disse que isso estava em investigação, mas não trouxe nenhuma prova concreta de que isso poderia ter acontecido. E, claro, segue também em investigação a possibilidade de ter sido um resultado de uma negligência ou mesmo de um acidente. Mas um acidente que está tendo uma repercussão grande na vida dos libaneses. Ontem a gente trazia também essas informações aqui, conversando com pessoas que vivem em Beirute e de como está sendo difícil o abastecimento, porque carga grande de alimentos que estava ali no porto de Beirute, essa carga foi destruída de alimentos. Há dificuldade no abastecimento de insumos hospitalares. Na explosão, um dos maiores hospitais de Beirute também foi destruído. Então, a gente tem a população com dificuldades para conseguir alimentos, para conseguir remédios e atendimento médico, hospitais ainda muito cheios, com essas pessoas que ficaram feridas na explosão. E também um outro drama que está sendo vivido por muitas famílias libanesas, que é
o dos desaparecidos, pessoas que desapareceram na explosão da terça e que até agora não foram localizadas. Há uma hipótese de que muitas pessoas tenham sido lançadas ao mar, só que esse resgate ainda não foi feito, até porque o que se vê é, em uma grande parte da cidade, um cenário de guerra, né? Não só por esses conflitos aí que a gente está vendo entre manifestantes e a polícia, mas também pelo cenário de destruição, as pessoas tentando consertar o que é possível, mas ainda com muita dificuldade. Ontem o que a gente ouviu de muitos libaneses é que há esse sentimento de abandono, né? De que nada está sendo feito por essa população. Também há uma mobilização internacional, uma mobilização da comunidade internacional. O líder francês Emmanuel Macron esteve em Beirute, visitou áreas destruídas e prometeu para hoje, para este domingo, uma conferência online para tentar, enfim, otimizar essa ajuda internacional ao Líbano. Foi feita já essa conferência, recebo aqui essa informação de que Emmanuel Macron fez essa conferência com outros líderes para tentar mobilizar mais ajuda para a população libanesa e ajuda de toda a ordem, né? Que é o que está sendo necessário nesse momento. Lembrando que Israel também ofereceu ajuda humanitária, mas as relações entre Israel e o Líbano são muito delicadas. O Líbano vê Israel como uma nação inimiga, são adversários históricos. Então, não se sabe exatamente como seria a recepção dessa ajuda israelense. Também o governo brasileiro ofereceu ajuda ao Líbano e há esse apelo internacional para que outros países, outras lideranças enviem alimentos, ajuda médica, também a possibilidade de que navios, hospitais pudessem ser enviados para esse primeiro momento, né, de emergência para ajuda a essa população. Essas imagens, então, ao vivo, a gente vê a movimentação dos militares ali, tentando proteger algumas áreas na região central de Beirute. Ontem, prédios do governo, como o Ministério de Relações Exteriores, chegaram a ser invadidos por manifestantes. Também vimos muitos manifestantes feridos. Como eu disse há pouco, há informação de que um policial morreu ontem. O policial libanês morreu ontem durante esses protestos. E a gente está vendo aí os manifestantes nas ruas, muitos utilizando a máscara, outros não. Lembrando que a Covid-19 é também um problema do Líbano, né? Como eu disse há pouco, uma situação que parecia controlada, mas que o Líbano voltou a registrar novos casos da doença nessas últimas semanas. Mas o que a gente vem recebendo de relatos é que a situação da população libanesa hoje é tão dramática que, mesmo ainda de luto por todas essas mortes, ainda tentando reconstruir casas e vivendo uma situação de muita dificuldade, ainda assim os libaneses estão indo às ruas em mais um dia de manifestação em Beirute. A gente está vendo aí a mobilização dos manifestantes, agora a situação parece um pouco mais calma do que agora há pouco, quando a gente via ali alguns locais com correria, e a situação parecia um pouco mais tensa entre os manifestantes e a polícia do Líbano. Depois dessa explosão, a gente tem um número assustador de 300 mil desabrigados em Beirute. Então, é uma tragédia humanitária que vive nesse momento Beirute e dá para imaginar o drama, né, dessas famílias, de pessoas que não têm para onde ir, né? Não tem, muitas não têm o que comer, não têm para onde ir, dificuldades para receberem atendimento médico e sem uma perspectiva de quando e como essa situação vai ser revertida, como essa situação vai ser solucionada, porque há também um sentimento de descrédito muito grande
na capacidade do governo libanês, das autoridades libanesas, de reverterem esse quadro. O governo já vinha sendo alvo de muitas críticas, há muitas denúncias de corrupção também. Então, a população, uma parte importante da população libanesa vê o governo libanês como um governo corrupto. E é tudo isso, é esse caldeirão que faz com que tantas pessoas estejam nas ruas de Beirute nesse domingo, em mais um dia de protesto na cidade. A gente vê, né, nas imagens, além, claro, dos objetos lançados, também de pedras, a gente percebe o cenário de destruição, né? A gente percebe como a cidade ainda está vivendo esse drama da explosão da última terça-feira. Um quadro muito grave que está mobilizando essa população libanesa a ir às ruas, a protestar. Ontem havia cartazes dizendo, por exemplo, que a população não queria o sangue dos mortos da explosão. Então, há um sentimento de indignação muito grande entre essas pessoas. A gente vê ali um militar, expressão dele de apreensão, observando esses manifestantes que estão circulando nessa área, outros militares ali atrás das grades, parece ser na tentativa de proteger um prédio do governo. A gente não sabe exatamente qual é esse prédio, mas estão tentando proteger ali essa área e os manifestantes seguem circulando por ali. Ontem a gente viu muita correria, muita confusão, bombas de efeito moral lançadas a todo momento, manifestantes feridos também, sendo socorridos por outras pessoas que participavam do protesto. Então, é uma situação tensa e que parece que deve se estender diante do fato de que não há hoje uma perspectiva de solução para esse grave problema que vive o Líbano, essa grave crise em tantas esferas, né? A crise econômica, que já vinha se arrastando há algum tempo, a crise de abastecimento, aprofundada com a explosão da última terça-feira, mas que já era um problema, a falta de uma produção nacional de vários insumos, fazendo com que o Líbano dependa muito de importações. E com a política cambial que não vem dando certo, isso fez com que o país perdesse muito o poder de compra. E claro, né, que esse problema que a gente está falando aqui de forma macro, por esses libaneses está sendo vivido, experimentado no dia a dia. Ontem a gente conversava com um morador de Beirute que disse que a população tem vivido dias com 18 horas até por dia sem luz. Então, praticamente o dia inteiro de apagão. Em alguns locais há falta de luz, falta de água. Então, muito sofrimento para o povo libanês neste momento. É bom a gente lembrar também que há uma população grande de refugiados que vivem no Líbano. Então, são pessoas que já fugiram de outros dramas em outros países e agora estão encarando essa situação também dramática. Essa foi a maior explosão da história de Beirute e o Líbano, que já tem tem um histórico de outras explosões, algumas inclusive por atentados, mas nada que se compare em efeito prático na vida da população como essa explosão da terça-feira que destruiu o porto de Beirute e com imagens impressionantes que você acompanhou aqui ao longo desses últimos dias. A gente está vendo aí as pessoas circulando, a situação parece um pouco mais tranquila neste momento nas ruas de Beirute, nesse novo dia de protestos. Ontem, o dia foi chamado pelos organizadores como um dia de fúria, um dia de ira, porque esse é o sentimento da população. A gente vai falar agora com a Lívia Tawil. A Lívia mora em Beirute e vai conversar com a gente. Boa tarde, Lívia. Boa tarde.
Tudo bem aí? Tudo bem, estou te ouvindo um pouquinho mal, você me ouve bem? Mais ou menos. Tá, vamos tentando aqui. Dá pra gente seguir. Agora melhorou um pouco. Lívia, muito obrigada por estar aqui com a gente para falar dessa situação tão difícil. Eu queria que você descrevesse, a gente está falando muito sobre essa crise econômica que já vinha sendo enfrentada pelo Líbano e que piorou nesses últimos dias. Como é que isso se revela na prática, no dia a dia de vocês aí em Beirute? Atualmente, como vocês estão vendo na televisão aí agora, o que está acontecendo no centro da cidade aqui agora, perto, muito pertinho da onde teve a explosão. A população está reunida pedindo socorro, pedindo mudanças urgentes, porque chega de corrupção, chega de negligência, chega de falta de amor à pátria. Tá? O que está acontecendo no dia a dia, do dólar, da crise econômica, o dia a dia de qualquer morador do Líbano está muito difícil. As coisas estão muito caras. As pessoas não conseguem nem trabalhar com essa confusão toda e aí não gera recursos, não gera dinheiro para uma vida, vamos dizer, mínima normal, de pagar escola, de pagar as despesas de uma casa, né, de ter uma vida realmente razoável. Essa era uma situação que já vinha acontecendo e que, claro, desde terça-feira piorou muito, né? Como é que está sendo esses dias, desde a terça, para vocês, Lívia? Para conseguir fazer compras, para conseguir água, luz? Não, para dizer a verdade, até agora nós estamos bem abalados, nós estamos bem tristes, mas não falta nada, nem no supermercado. As prateleiras estão cheias, temos água, temos... A eletricidade sempre foi um problema do Líbano, não foi por causa dessa explosão agora. A eletricidade sempre faltou no Líbano, não é? A gente tem uma falta de energia de 4, 5 horas por dia, isso antes da explosão. Então, agora, passando 2 dias, 3 dias dessa explosão, ainda temos suficiente água, temos comida nas prateleiras, no supermercado, faltando realmente. Oi, Lívia, picotou um pouquinho aqui a sua ligação para a gente. Mas você então está dizendo que o problema da luz já era um problema histórico, né? Deixa eu só descrever aqui para o nosso assinante essas imagens. A gente está vendo algumas imagens aqui, Lívia, do local da manifestação, muita correria. Mais uma vez, os manifestantes tentam ali avançar, né, em direção a prédios do governo que estão protegidos pela polícia. A prédio dos governos. O que, Lívia, não consegui compreender o que você disse. Olha, o que está acontecendo é que a população está cansada. Estão entrando em prédios do governo. Essa política, temos que mudar esses governantes. Eles querem dar um baixo. É por isso que eles estão entrando nos prédios. Lívia, tá difícil a ligação aqui para a gente entender exatamente o que você está dizendo. A gente vai tentar melhorar essa comunicação. A gente vai tentar refazer essa ligação com a Lívia, que é moradora de Beirute, descrevendo para a gente esse sentimento de revolta, como a gente falava há pouco, né? Que está levando tantos libaneses às ruas. Você vê aí imagens ao vivo das ruas de Beirute. A polícia está tentando proteger alguns locais, tentando impedir que os manifestantes avancem em direção a prédios do governo. E aí a gente vê esse momento de reação com bombas de efeito moral que são lançadas para tentar afastar os manifestantes. Manifestantes também revidam, muitos lançando pedras ali na direção da polícia. E ontem um policial morreu, vários manifestantes ficaram feridos também na manifestação de ontem, ficou conhecida como Dia de Fúria.
pelos organizadores, foi chamada dessa maneira. A gente vê agora aí o deslocamento de um grupo de policiais, estão correndo ali para outro ponto. Também a gente vê alguns manifestantes correndo. Um cenário bem tenso, é um momento ainda muito tenso em Beirute, em meio a toda essa crise no Líbano. Vê aí a correria, olha essa cena, os policiais correndo e os manifestantes correndo atrás, lançando pedras. Cena impressionante dessa manifestação, mais um dia de protesto nas ruas de Beirute. Os policiais efetivamente correndo dos manifestantes agora. Manifestantes que estão em um número bem maior que os policiais. Agora a gente vê aí uma pessoa que está ferida, está sangrando, inclusive, sendo socorrida por outros manifestantes. Vimos também muitas pessoas feridas ontem. Percebe aí esse homem, parece ser um homem, né, sangrando. Conseguiu levantar, está sendo socorrido agora por outras pessoas. Momento bem tenso ainda, um país que vive um drama humanitário e com uma população com um sentimento de revolta muito grande. Ontem a gente conversava aqui com um morador de Beirute que falava também sobre o sentimento de revolta em relação ao episódio da terça-feira. Porque muitos libaneses entendem que o que aconteceu teria sido fruto de negligência nas operações ali no porto de Beirute e que levaram a essa explosão que provocou tanta destruição. Está sendo investigado, a hipótese da negligência é uma hipótese sendo investigada, também a de acidente, e o que disse o presidente Michel Aoun na sexta-feira é que até estaria sendo investigada a possibilidade de uma interferência externa, que poderia ser algo proposital. Mas ele não trouxe nenhuma prova concreta para embasar essa possibilidade de interferência externa. Agora a gente vê os manifestantes ali, eles estão lançando pedras em direção a prédios de Beirute, muitos prédios, inclusive já com um cenário de destruição depois da explosão da terça-feira. A gente vê muitos também com a bandeira do país, circulando desde ontem também, muitos libaneses levando bandeiras para essa manifestação, para esse movimento. E se seguiu ao drama da explosão, da mega explosão da terça-feira, maior explosão da história do Líbano e, claro, da história de Beirute. A gente refez a ligação com a Lívia Tawil, moradora de Beirute. Oi, Lívia, vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho melhor agora. Tá me ouvindo bem? Tá melhor agora um pouquinho. Sim. Então, você dizia desse sentimento de revolta da população, né? Como eu estou te falando, o pessoal está na cidade aonde teve a explosão, mas eles estão revoltados. Eles estão pedindo socorro para essa mudança urgente, né? Para acabar essa corrupção. Definitivamente a gente está com um problema na comunicação com a Lívia. Dá para imaginar também que diante de tanta destruição até as comunicações estejam com problemas, né? Agora sim, estou te ouvindo. Está difícil até falar pelo telefone, internet, tudo isso está complicado por aí, né? É verdade. A internet está muito... Ela também com alguns problemas. A gente... A linha realmente está um problema. Lívia, vou te fazer uma última pergunta. Vamos aqui tentar ver se a comunicação nos ajuda. Eu queria que você falasse sobre quais as informações que vocês têm recebido sobre a situação das pessoas que ainda estão precisando de atendimento médico. A gente sabe que foi um número muito grande, né, de libaneses feridos naquela explosão e há muitos desaparecidos ainda também. Sim, tem muitos desaparecidos. Eles estão
nisso. Temos a Cruz Vermelha trabalhando muito. Todo o pessoal. É uma pena que a gente não consiga, em razão das dificuldades de comunicação agora em Beirute, conversar melhor com a Lívia, a quem eu agradeço muito pela disponibilidade de falar aqui com a gente. A gente fica na tentativa aí de repente, conversar com ela um pouco mais tarde, em melhores condições. Mas o pouquinho que a gente conseguiu entender dela, dá para compreender esse sentimento da revolta da população, né? Que não quer mais corrupção, que vê com descrédito as ações do governo libanês e que está já há muito tempo enfrentando uma crise econômica agravada por tudo que aconteceu na última terça-feira. A gente vê o deslocamento dos manifestantes agora, em outro ponto. A gente viu há pouco aquelas imagens impressionantes, né, de um grupo de policiais correndo, fugindo, que parecia ser uma fuga mesmo dos manifestantes, em um ponto ali na região central de Beirute. A polícia está tentando proteger os prédios do governo nessa região. Ontem, na manifestação que ficou sendo chamada como Dia de Fúria, pelo menos 2 prédios foram invadidos, 2 prédios do governo, um deles o do Ministério de Relações Exteriores. E por isso hoje o que parece ser um reforço aí na tentativa de proteger prédios do governo. A gente vê em vários pontos grades que foram colocadas para cercar alguns desses prédios. E os manifestantes vão se deslocando ali, tentando avançar em direção a alguns desses locais. E quando se aproximam muito, a polícia reage, como a gente viu há pouco, com bombas de efeito moral. Ontem a própria polícia confirmou que tiros reais foram disparados, não de arma não letal, mas sim tiros reais foram disparados, mas ainda não está claro quem disparou, quem fez esses tiros. Mas a configura mostra muito bem como é que está tensa essa situação. A gente vê ali os manifestantes lançando pedras, ó. A todo momento a gente observa imagens como essa aí que você vê ao vivo na sua tela, imagens ao vivo de Beirute em mais um dia de protesto na cidade. Há uma crise econômica, há uma crise política no Líbano também. O primeiro-ministro libanês ontem falou sobre uma possível saída para essa crise política. Será a antecipação de eleições. Então, isso também está em discussão. Lembrando que há uma grande divisão na política libanesa, né? Uma divisão que também está costurada com as divisões religiosas, né? A presença de diversas religiões no Líbano é histórica. Então, isso também está representado na política libanesa. Olha, a gente vê aí agora uma bomba que foi lançada. Manifestantes correm. Momento bem intenso neste momento nas ruas de Beirute. Muita correria. Essas bombas de efeito moral que são lançadas pela polícia exatamente na tentativa de afastar o grupo de manifestantes, né? Que novamente voltam a lançar pedras em direção a esse prédio. Um dos prédios que está sendo alvo dos manifestantes. Outros também estão cercados pela polícia. A polícia está tentando fazer essa proteção. Mais um dia de protesto. Na sexta-feira tivemos também manifestação, mas na sexta-feira era um grupo menor, dezenas, no máximo centenas de pessoas. Ontem esse movimento ganhou muito mais gente nas ruas e hoje, novamente, muitos libaneses nas ruas de Beirute fazendo esse protesto contra as ações do governo, contra as condições de vida no Líbano.
A gente está falando de uma população que já vinha enfrentando muitas dificuldades econômicas. A Lívia, que conversava agora há pouco com a gente, falava sobre isso, sobre o poder de compra, né? De como está difícil para quem vive em Beirute conseguir comprar, conseguir se manter. Ela falou tudo muito caro. Isso como reflexo também de uma política cambial adotada pelo governo libanês. O Líbano que depende muito de importações. Então, por isso, no momento em que a política cambial não dá certo, tem um efeito direto no dia a dia da população, que sente isso muito rapidamente no seu poder de compra. Então, especialmente desde o ano passado, o que vinha sendo observado era um empobrecimento de uma parcela importante da população. Tudo isso agravado com a explosão da terça-feira no porto de Beirute. A gente vê agora outro ponto, olha, outro ponto em que manifestantes também lançam pedras, estão se movimentando ali, tentando avançar. Não parece haver exatamente uma coordenação, né, do movimento ou uma orientação de um local específico. Parece ser mesmo uma explosão de indignação, digamos assim, da população que está indo às ruas. Parece haver uma concentração única dos manifestantes e um único sentido dessa caminhada do protesto. Estão ali espalhados em alguns pontos da região central de Beirute. Agora a gente vê esse outro ponto, estão lançando muitas pedras. Desse ponto que a gente tem a imagem, não dá para ver a presença dos militares, mas eles estão cercando alguns prédios do governo. Lembrando que ontem um policial morreu na manifestação e também muitos manifestantes ficaram feridos. Dá para a gente ter com essa informação a dimensão do clima de tensão nas ruas de Beirute. A gente tem ainda hospitais cheios na cidade, a situação do atendimento médico é também um problema, porque na explosão da terça-feira, um dos principais hospitais da cidade também foi destruído. Então, agrava ainda mais esse quadro, numa cidade que já vinha enfrentando problemas também no atendimento médico à população, por tudo isso que a gente estava falando agora há pouco, por toda essa crise econômica, toda essa dificuldade de abastecimento, também com problemas para ter insumos hospitalares. Situação muito difícil, muito delicada. A gente observou na nossa conversa com a Lívia e ela confirmou isso, né? A dificuldade até de comunicação das pessoas. Então, internet com problemas, a rede de telefonia com problemas. Está vendo aí agora nessa imagem um local com fogo, a gente não sabe exatamente o que está pegando fogo, mas a gente vê chamas aí nessa imagem, bem perto de onde estão manifestantes. Então, muita fumaça, a fumaça desse local que pega fogo, que também se mistura à fumaça das bombas de efeito moral, lançadas com frequência pela polícia. Alguns manifestantes usam capacetes para tentar se proteger também. A gente vê a todo momento essa correria, né? Pessoas tentando fugir da polícia, mais bombas de efeito moral lançadas. Novamente, manifestantes correndo ali dessas bombas. Mas vimos também, agora há pouco, para quem está chegando agora na Globo News, vimos uma cena que impressiona, que foi da polícia libanesa correndo de manifestantes. Um grupo de policiais
estava protegendo um local e que saiu correndo de um grande grupo de manifestantes. Olha, a gente vê aí vidraças sendo quebradas nesse prédio. Prédio que já vinha sendo alvo dos manifestantes, agora com vidraças quebradas. Muitos prédios do governo têm sido alvo dos manifestantes, exatamente por esse sentimento de insatisfação com as ações do governo. Então, muitos libaneses não acreditam na capacidade do governo libanês por todo um histórico que envolve denúncias de corrupção. Uma parcela importante da população não acredita que este governo que está no poder vá ser capaz de solucionar tantos problemas e uma crise tão aguda que está sendo experimentada pela população do Líbano. Os manifestantes estão ali agora nesse local, lançando muitas pedras contra esse prédio. Nessa imagem que a gente tem, não dá para ver se ali atrás há militares, né? Mas por algum motivo esse prédio está sendo alvo das pessoas que estão nesse local, fazendo essa manifestação nas ruas de Beirute. Em mais um dia de protestos, eu lembro que o primeiro protesto aconteceu na sexta-feira, o primeiro protesto depois da explosão da terça-feira, né? Porque antes disso, meses antes e também no ano passado, várias manifestações já vinham acontecendo. E também com esse sentimento de insatisfação em relação ao governo de Michel Aoun. Michel Aoun, criticado inclusive depois da visita de Emmanuel Macron a áreas destruídas em Beirute. O líder francês foi a Beirute e visitou esses locais e por isso Michel Aoun foi criticado por não ter feito mesmo, sendo o presidente do Líbano, não teria tido essa postura de ver de perto o cenário de destruição provocado pela mega explosão da última terça-feira. Lembro que essa mega explosão está sendo investigada. Há hipótese de negligência, há também uma hipótese de acidente. Negligência porque essa carga já estava há algum tempo no porto de Beirute, a carga do produto químico que provocou a explosão. Então, está sendo investigada as formas de como esse material foi acondicionado, como é que ele foi armazenado no porto de Beirute, se ele poderia estar ali naquelas condições. Há possibilidade de acidente, lógico. E o presidente Michel Aoun falou sobre a possibilidade, que também estaria sendo investigada pela polícia, de uma interferência externa, de alguma ação externa, e que nesse caso seria proposital, pudesse ter causado a mega explosão da terça-feira. Repito, para isso ele não trouxe nenhuma prova concreta, não trouxe nenhum elemento que pudesse corroborar essa terceira hipótese para o que aconteceu na terça-feira. Mas algumas pessoas já foram presas nessa investigação, pessoas relacionadas ali à atuação, ao trabalho no porto de Beirute, foram presas no âmbito dessa investigação, mas não há nenhuma conclusão, nenhum avanço mais concreto desse trabalho de investigação até o momento. A gente segue vendo essas imagens ao vivo de Beirute, mais um dia de manifestação e mais um dia de revolta. A gente vê que tem alguém dentro do prédio. Não dá para saber se militar ou se manifestante, se os manifestantes conseguiram entrar. Olha, agora a gente vê fumaça ali, fogo dentro do prédio, que parece ser fogo dentro do prédio. Desse prédio que estava sendo alvo dos manifestantes. Os manifestantes já tinham quebrado vidraças, já tinham lançado muitas pedras contra esse edifício, muito possivelmente um edifício do governo, né?
mas a gente ainda não tem essa confirmação. Os manifestantes, muitos estão concentrados aí em frente a esse edifício, lançando pedras. E a gente viu, olha, mais uma vidraça aí quebrada. A gente viu que havia alguém lá dentro do prédio. Agora a gente vai seguir falando sobre toda essa mobilização no Líbano. A gente vai conversar com o professor Paulo Gabriel Ilu. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos sobre o Oriente Médio da Universidade Federal Fluminense. Boa tarde, professor. Muito obrigada por nos atender. Boa tarde. Obrigado. Professor, a gente está vendo que a classe política no Líbano já está tentando começar a responder a toda essa pressão popular. A ministra da Informação renunciou e pelo menos 7 parlamentares fizeram a mesma coisa. Na sua avaliação, isso pode ser suficiente para acalmar um pouco os ânimos da população? Isso é bastante difícil, porque para realmente acalmar as manifestações, tem uma série de demandas e de reformas que tem que ser atendidas. Isso é o início, né? Na verdade, a gente está vendo uma espécie de desagregação da coalizão que está no poder, né? Então, pessoas com menos interesse ou investimento na coalizão estão abandonando a coalizão. Então, resta ver se ela vai se sustentar ou não. Mas as pessoas estão exigindo uma resposta ao que aconteceu, né? E também reformas para que o Estado seja mais funcional. E isso é muito, muito, muito difícil, né? Pois é. O que a gente está percebendo, né, professor, é esse sentimento grande de revolta da população, de insatisfação, mas um sentimento que já vinha sendo nutrido pelos libaneses diante dessa crise econômica. Como é que o senhor vê a atuação desde a terça-feira do presidente Michel Aoun, que já estava sendo alvo de muitas críticas, né? Sim, né? Michel Aoun é uma figura clássica da política libanesa, né? E ele talvez represente a dinâmica mais típica da política libanesa, que é essa elite política lutando para se preservar no poder. Michel Aoun começa como um inimigo da Síria, depois ele volta a se tornar aliado da Síria, aliado do Hezbollah, e é nesse campo que ele vai chegar ao poder, né? Então, o que a gente está vendo, de uma maneira geral, é o colapso da ordem política tradicional libanesa, né? Ou seja, um Estado que é dominado por essas coalizões políticas que basicamente atendem o interesse dessa elite política, desses grupos políticos que drenam os recursos do Estado e distribuem para a sua base eleitoral, né? E, obviamente, isso implica em altíssimos graus de corrupção, né? Então, as pessoas estão exigindo um pouco mais de contabilidade do Estado, um pouco mais de transparência, eficiência, serviços públicos que são negados porque eles são distribuídos de acordo com essas redes de clientelismo, né? Então, isso já vem desde 2019, né? Então, é um longo processo de declínio e desagregação dessa ordem política. E a gente também trouxe aqui a informação de que já se fala da possibilidade de antecipação de eleições. Como o senhor vê essa possibilidade de antecipar eleições no Líbano? Essa, digamos assim, é a saída emergencial do governo, ou seja, você dissolve o governo e faz novas eleições na suposição de que as eleições atenderiam às demandas da sociedade ou refletiriam melhor as demandas atuais da sociedade. O problema é que o sistema político libanês ele é extremamente rígido, né? Ele é engessado, porque ele é controlado por esses partidos políticos que atendem as demandas dessas redes de clientelismo. E tem uma enorme parte da população que não recebe nenhum benefício por parte do Estado, porque ela não está ligada a essas redes de clientelismo. Então, esse é o problema, né? As eleições, elas
digamos assim, são a resposta dentro do sistema, mas o problema é que o sistema em si já não está atendendo ou não está dando conta das contradições que existem na sociedade libanesa. Ou seja, essas pessoas que estão nas ruas estão clamando por reformas estruturais, né, professor? Exatamente, exatamente. Elas não querem mais do mesmo. Porque o grande problema na política libanesa é que, apesar de tudo, você continua tendo mais do mesmo, né? A guerra civil foi contra esse sistema e, no final da guerra civil, o acordo que se chegou foi distribuir melhor o sistema, né? Em 2005, você vai ter as pressões para a Síria se retirar do Líbano. Israel tinha sido, né, expulso do Líbano em 2000, e aí você tinha a ideia de que o Líbano finalmente teria uma autonomia política para gerenciar seus problemas de acordo com as demandas da sociedade libanesa. O problema é que a relação entre a elite política e a sociedade libanesa é marcada por esse sistema de clientelismo sectário. E é esse sistema que não consegue mais dar conta das demandas da sociedade. Professor, e nesse quadro em que o governo parece não ter credibilidade entre a população para resolver esses assuntos, está nessa pressão enorme, se fala muito da ajuda internacional, de como outras lideranças poderiam atuar para, pelo menos, nesse primeiro momento, levar ajuda à população libanesa. Como é que o senhor está vendo essa movimentação? Há uma certa liderança de Emmanuel Macron nesse processo? Sim, a França é, digamos assim, a potência tradicional ligada ao Líbano, é a antiga potência colonial. Até hoje, a presença francesa no Líbano é importantíssima, né? Mas, obviamente, e lembrar que a economia libanesa ela se tornou dependente desses recursos externos. Então, o que a gente está vendo também, esse colapso é o resultado do fim desses recursos externos quando o Líbano foi marginalizado economicamente pela Arábia Saudita, pelos países do Golfo, uma vez que se formou esse atual governo, que é mais alinhado à Síria e ao Irã, né? Então, o Líbano, assim, essa crise não é espontânea, né? Ela também é produzida por esse jogo geopolítico que acabou marginalizando o Líbano e impedindo que os recursos que sempre chegavam, né, e mantinham a economia libanesa flutuando, né, eles secam rapidamente, e aí, bom, realmente você tem um colapso econômico do país. Então, a volta, né, de ajuda, quer dizer, a ajuda econômica e a volta do investimento é fundamental para a economia voltar a respirar. Só que isso não soluciona o problema base, que é um problema político no Líbano. E a gente tem no Líbano, né, uma diversidade religiosa muito grande, que também aparece na política libanesa, mas também com muitas críticas à forma como essa representação está estabelecida legalmente, né? Queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona essa divisão, professor. O Líbano, a política libanesa funciona a partir de uma coisa chamada o Pacto Nacional. O Pacto Nacional foi criado por volta de 1936, quando o Líbano já ganhava promessas de independências da França, né? O Pacto Nacional não está escrito em lugar nenhum, isso é importante ser lembrado, tá? Ele não tem nenhuma formalização legal. E segundo o Pacto Nacional, o Líbano é composto por essas diferentes comunidades religiosas, ou seja, as várias igrejas cristãs e as várias denominações muçulmanas, e você cria uma ficção de que o censo de 1932 ele reflete a sociedade libanesa até hoje, né? Então, é interessante que no Líbano até hoje não se fez outro censo. E nesse censo você tinha uma maioria cristã, uma minoria muçulmana. Entre os cristãos, a maioria era ligada à comunidade maronita. Então, se distribui o poder político de acordo com esse registro demográfico. Então, o presidente sempre é um cristão maronita, o primeiro-ministro sempre é um muçulmano sunita e o chefe do parlamento é um muçulmano xiita. O problema é que, obviamente, a sociedade mudou, a composição demográfica mudou e
as demandas da sociedade ultrapassaram esse modelo. Então, é isso que levou às duas guerras civis no Líbano. A de 58, que terminou com uma intervenção americana, e a de 75 a 1990, que terminou com os acordos de Taif na Arábia Saudita. E os acordos de Taif simplesmente redistribuíram o poder. Então, você esvaziou um pouco o poder do presidente, que continua sendo um cristão maronita, aumentou o poder do primeiro-ministro, que era um muçulmano sunita, e um pouco, né, do chefe do parlamento, que é um muçulmano xiita. O problema, por exemplo, é que hoje em dia no Líbano a maior comunidade é a comunidade xiita. E uma das principais forças políticas são os partidos xiitas, né? A Amal e o Hezbollah. Então, as demandas acabam sendo feitas à margem ou à parte do sistema, né? E esse sistema, embora ele, né, tenha sido redistribuído, ele sempre engessa a política. Então, ele gera essas crises periódicas de colapso, né? O que gerou duas guerras civis e agora a gente está vendo nessa catástrofe nas manifestações populares desde o ano passado. Professor, há uma questão, e essa que afeta diretamente a população, que é o estoque de alimentos, né? Porque na explosão da terça-feira, naquela mega explosão, foram quase 15 mil toneladas de trigo, de milho, de cevada, tudo estava estocado ali no porto de Beirute e essa carga imensa foi destruída. Então, o que se avizinha é uma crise alimentar no país. Um país que importa 85% do que consome. O que os libaneses estão temendo é que essa destruição dos silos, com capacidade para armazenar um total de 120 mil toneladas, que isso acentue a escassez do trigo, que é um produto tão importante para o país. Mas a questão dos preços dos alimentos já vinha sendo um problema antes da explosão da terça-feira, né? Sim, exatamente, mas a questão dos preços dos alimentos está ligada ao colapso da moeda, o colapso da lira libanesa, né? A lira libanesa, ela tinha um câmbio fixo desde o fim da Guerra Civil, né? E esse câmbio fixo era mantido pela entrada constante de dólares na economia através de investimentos tanto estatais, né, dos países do Golfo e tudo mais, quanto investimentos das grandes fortunas do Oriente Médio, uma vez que o Líbano tinha um sistema bancário, um sistema financeiro que era muito atraente. E quando, como eu falei, né, quando no final do ano passado esse fluxo constante de capital estrangeiro é interrompido, a moeda entra em colapso. Entrando em colapso, obviamente, o preço de tudo sobe absurdamente, uma vez que quase tudo é importado. E, professor, um país que já ofereceu ajuda foi Israel, mas que é um antigo inimigo do Líbano, né? Adversários históricos. O senhor imagina uma possível reaproximação entre Líbano e Israel diante desse quadro tão grave que a gente está acompanhando? Olha, a oferta de Israel, ela faz parte de uma espécie de jogo geoestratégico, né? Obviamente, ela não pode ser tomada a sério nem ao pé da letra. Por quê? Por vários motivos, né? Uma vez que Israel e Líbano estão em estado formal de guerra, né? Você nunca teve um acordo de paz assinado entre os países. O governo libanês não tem como aceitar, né? Legalmente não tem como aceitar a ajuda israelense. E Israel sabe disso. Na verdade, ao fazer essa oferta, Israel aumenta as tensões dentro do Líbano, porque coloca mais pressão contra o governo, né, que é formado, entre outros partidos, pelo Hezbollah. Então, Israel tem interesse em, de certa maneira, aumentar a tensão contra o governo, né? Então, a gente não pode ler isso de forma ingênua, não se trata de mera generosidade, né? Simplesmente faz parte desse jogo geopolítico da região e que Israel está jogando. Afinal, Israel teria outras maneiras de ajudar o Líbano, entre elas parar de fazer intervenções militares no país. Lembrando também que hoje o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma missão de ajuda do governo brasileiro ao Líbano, um anúncio que foi feito durante a videoconferência internacional
liderada por Emmanuel Macron, tratando dessa possível ajuda de outros países. Há uma relação histórica do Brasil com o Líbano. A gente tem, né, professor, uma população enorme de descendentes libaneses, mas dá para imaginar que a nossa capacidade de ajuda via governo seja menor que de outros países como França, como Estados Unidos. Sim, a ajuda brasileira obviamente seria muito bem-vinda, né? O Brasil, claro, não tem a mesma presença no Oriente Médio que a França ou os Estados Unidos, né? E ela não tem os mesmos canais, nem a mesma agilidade, né, de ação na região. Mas, sem dúvida, seria uma ajuda muito bem-vinda e, sim, o Brasil tem uma das grandes diásporas libanesas do mundo, né? Junto com os Estados Unidos, junto com a Argentina. Então, seria... E lembrar que existem muitos cidadãos brasileiros que vivem no Líbano, né? Existe uma série de pessoas que simplesmente voltaram com a família ou se mudaram para lá ou emigraram para lá e que mantêm a cidadania brasileira. Então, seria um gesto fundamental, né, oferecer ajuda. Agora, claro, toda essa ajuda internacional tem que passar pelo Estado, né? E como eu falei, quer dizer, parte do problema é exatamente como é organizada a distribuição de recursos a partir do Estado libanês. Ontem nós conversávamos aqui, professor, com um morador de Beirute e que citava com muita indignação essa postura do governo libanês. Ele dizia exatamente isso, de que há um temor de que a ajuda internacional acabe servindo para fortalecer esses grupos que já estão há décadas no poder. Sim, exatamente. O grande dilema de toda essa situação é o seguinte: se não houver nenhuma ajuda, obviamente o sistema entra em colapso e, obviamente, vai gerar caos, né? Se você coloca ajuda, você, de certa maneira, garante a sobrevida dessas redes de clientelismo, não só dos partidos que estão no poder, de todos, né? Assim, tanto a oposição quanto o governo, eles funcionam exatamente da mesma maneira, né? Os partidos que estão na oposição também são partidos baseados em clientelismo e na drenagem de recursos do Estado para manter as suas redes de clientelismo. Então, a gente está vendo aí, para você que está chegando agora aqui na Globo News, imagens desse dia, mais um dia de protesto em Beirute, na capital libanesa. A gente está vendo a todo momento muitos manifestantes atirando pedras contra prédios do governo. Ontem tivemos pelo menos 2 prédios invadidos por manifestantes, prédios governamentais, um deles o do Ministério das Relações Exteriores, o que demonstra exatamente o que dizia o professor, esse sentimento de revolta contra a estrutura política no Líbano e a forma como as coisas têm sido conduzidas no país, não de hoje, não desde terça-feira, mas já há muito tempo. Agora, professor, o que se vê no Líbano é que, nesse momento, há uma grave crise, não apenas para a população mais pobre, porque essa crise econômica atingiu em cheio a classe média libanesa também, né? Sim, a classe média viu o seu poder aquisitivo ser cortado em 80%, o que é uma catástrofe, obviamente, para qualquer pessoa. E, claro, os mais pobres jogados na miséria, né? E lembrando que, como eu falei, boa parte da população libanesa vivia em condições muito precárias, mas muito precárias mesmo, né? E você, no Líbano, além da própria população libanesa, você tem outras populações que não são reconhecidas pelo Estado, por exemplo, ou são, na verdade, marginalizadas pelo próprio Estado, como, por exemplo, os refugiados palestinos, né? Ou os refugiados sírios. Então, a crise, ela, obviamente, afeta mais cruelmente essas populações que já eram marginalizadas, e vê o colapso dessa classe média que, de certa maneira, era quem mantinha essa imagem de Beirute como uma cidade dinâmica, cosmopolita e tudo mais. E só para completar, uma coisa que não falei antes, obviamente, você tem
canais na sociedade libanesa que não passam por essas redes de clientelismo. Você tem uma série de organizações não governamentais, você tem a sociedade civil libanesa, né? Então, uma possível solução seria fortalecer essa sociedade civil libanesa e não simplesmente retomar o fluxo de dinheiro via as instituições estatais. Agora, professor, o senhor falou sobre as condições precárias de vida, né? Há pouco a gente citava aqui o número 300 mil desabrigados diante do que aconteceu na terça-feira. Então, tem uma população que está nas ruas também, porque não deve ter nem para onde ir, né? Há um cenário de desespero para uma parcela importante dos libaneses. Sim, a destruição, qualquer cidade seria o colapso de tudo, né? Você imagina as pessoas que perderam tudo, a sua casa ficou inabitável, né? Elas já estavam empobrecidas por conta do colapso financeiro e, de repente, elas se veem sem moradia, né? Então, essas pessoas estão exigindo, essa é a grande questão, as pessoas estão exigindo uma resposta eficaz por parte do governo, né? E o governo se vê, de certa maneira, paralisado por conta do próprio sistema, né? O próprio sistema de distribuição de recursos não dá conta disso. Não. E observando essas manifestações, professor, a percepção que a gente tem pelas imagens, pela forma como a manifestação acontece, não parece haver uma liderança única, né? Como é que o senhor avalia o movimento que está acontecendo depois da explosão, esses protestos pós-explosão? Não, isso são manifestações populares, espontâneas. Claro que, assim, você vai ter também forças políticas que têm participação, que têm interesse nisso. Porque, claro, você está colocando o governo contra a parede. Então, claro que para a oposição isso é também uma oportunidade, né? E o risco dessas manifestações é elas serem cooptadas por essa oposição e, como eu digo, né, recriar mais do mesmo, né? Mas o que você está vendo agora, nesse momento, efetivamente, é a revolta popular, é a revolta da população, né, contra um sistema político que levou o país ao caos, né? Efetivamente levou o país ao caos econômico primeiro e agora a um caos social, uma vez que a explosão destruiu boa parte da capital, onde mora pelo menos um quarto, um quinto da população do país, e deixou milhares de pessoas. Teve um número enorme de mortos, um número enorme de feridos, ou seja, tem um drama pessoal também, tem um drama social, e você tem milhares de pessoas sem casa e sem como garantir o seu sustento. Professor, quem chega agora nessa nossa conversa é o nosso correspondente em Londres, o Rodrigo Carvalho, que tem outras informações sobre esses protestos que estão acontecendo agora em Beirute. Oi, Rodrigo, boa tarde.